Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é verniz para tinta acrílica. Há muitas dúvidas, realmente segredos que ninguém revela sobre a tinta acrílica. Se ela deve ser envernizada, como deve ser envernizada e qual tipo de verniz é o ideal. É justamente sobre isso a aula de hoje. Se você não quer perder nenhum detalhe sobre ela, então você já sabe. Não saia daí. O mundo das acrílicas parece um mundo solto, livre demais, sem técnicas, largado ao léu. Mas assim como a tinta a óleo tem os seus mídios, seus solventes e também os seus vernizes, as tintas acrílicas também. Pena que isso não é passado para os artistas e eles começam a utilizar ou mesmo a nem utilizar tudo de forma aleatória. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o mundo dos vernizes no que se refere à tinta acrílica. Vamos lá? Na tela com a tinta a óleo é opcional o uso do verniz. Por que eu digo isso? Porque ele é meramente estético. Ele não tem muito a ver com proteção. E todo verniz aplicado à tinta a óleo um dia vai precisar ser removido porque ele escurece. O mesmo não acontece com a tinta acrílica. O seu papel no mundo dos vernizes é sim de proteger a pintura. Nesse caso, torna ele, muita gente não sabe, obrigatório. Sim, as cores com o tempo começam a esmaecer e o verniz tem o papel de bloquear grande parte da entrada de luz nessas cores que estão envolvidas nos polímeros. As tintas acrílicas não trabalham com solvente e apenas com resinas, e essas resinas precisam dessa proteção. Mas que verniz escolher? Aí é onde entra a técnica. Os vernizes utilizados para a tinta a óleo podem ser aplicados na tinta acrílica? Jamais. O que é para o mundo da tinta a óleo fica lá com a tinta a óleo. E o que é do mundo das acrílicas, nas acrílicas. E aí, com a técnica mista, qual decisão tomar? Bom, a técnica mista, todo mundo sabe que primeiro tem que ser feito com acrílica. Os acabamentos podem ser feitos com a tinta a óleo. Se grande parte for dominada pela tinta a óleo, você pode optar pelo verniz a óleo ou não colocar verniz. Não vai dar certo colocar verniz acrílico em tinta a óleo. Anota isso que é muito importante. Existem 3 tipos basicamente de vernizes para tinta acrílica: o brilhante, o semibrilho e o fosco, que você vai encontrar na linha importada como varnish, gloss, semi-gloss e o mate, respectivamente brilho, semibrilho e fosco. E também tem a ver com a escolha do artista. Ele às vezes gosta que tudo brilhe, ou às vezes é um pouco mais discreto, e também é muito discreto quando usa tudo fosco. A tinta acrílica, ela naturalmente, ela já brilha um pouco. E quando deixa rastros de tinta, por exemplo, numa área escura da tela, como essa aqui, por exemplo. Essa área escura, essa tela é toda em acrílica, eu trabalhei com tinta acrílica acetinada. Eu posso manter ela acetinada, eu posso fazer ela virar semibrilho ou eu posso fazer ela brilhante. Mas digamos que eu tenha marcas da minha pincelada aqui, e se eu for fazer isso com um verniz fosco, isso vai sumir.
Se a intenção é mostrar a pincelada, vai dar BO. Se você quer realmente mostrar os traços do pincel, o rastro, tem que ser com o verniz brilhante. Outro fato também é de você poder tanto utilizar esse tipo de tinta acrílica, que é vinílica, com esse tipo de tinta que é acetinada. Você pode sim usar na mesma tela, ambas são diluídas com água. E o que vai acontecer com a vinílica? Vai ter partes na tela que vai brilhar e aqui vai ficar fosco. E o papel do verniz é de unificar. Ninguém quer uma tela que brilha, que é fosca, que brilha, que é fosca, que fica horrível. Então evite isso, escolha um verniz para unificar a sua tela. E agora vamos para um detalhe muito importante. Essa tela aqui, por exemplo, que tem até o passo a passo de como fazer essa no estilo moderno, com textura. Só é falar com suporte, o número está logo aqui no primeiro comentário, tem todo o passo a passo. E ela não está envernizada. E quando vai fazer com uma tela em textura, um detalhe importante, você precisa começar com um pincel pequeno. Porque há reentrâncias que, se você for com um pincel grande, vai ficar sem cobertura e você não vai perceber, principalmente se você optar por um verniz fosco. Então, usa esse aqui, esse tem uma cerda macia, e depois com o maior. Esse aqui, ele é da cerda cinza, mas ele é um pincel macio, ou pode ser também o da cerda branca. Quanto maior for o pincel, mais uniforme vai ficar o seu acabamento. E esse acabamento não precisa ser feito nas pressas, ele pode ser feito bem lentamente. O ideal é até que a tela fique deitada numa mesa para que não escorra. A gente vai aplicar um verniz, eu não terminei aqui, mas eu quero exemplificar aqui para vocês. A gente vai aplicar o verniz até aqui, brilho, semibrilho e brilhante, para você perceber. Aliás, eu vou aplicar assim no comprido, porque vai pegar em todas as flores. Várias marcas fabricam. A Talento é uma fábrica nova no mercado. Eu tenho experimentado alguns produtos dela e tenho gostado bastante. E ela tanto tem a linha brilho, semibrilho e o fosco. Eu não estou mais com o fosco, mas ele fabrica os três. E a Acrylex fabrica o brilhante e o fosco. Tá? Eu só estou com o fosco, mas ele não tem o semibrilho, ele só tem o brilhante e o fosco. E a Talento produz os três. Eu não sei as marcas que tem esse verniz na linha importada, porque meu mundo é mais para óleo e agora eu estou estudando um pouco mais das acrílicas para levar essa informação até você. Então aqui eu tenho esse recipiente onde eu vou começar trabalhando com a brilho. Vamos lá? Então vamos começar pelo brilho. Vou colocar no primeiro copinho. Ela deveria ter uma tampa dosadora como esse produto aqui, ó, e não de rosquear. Então, pronto, removi o lacre. Então vamos para o verniz brilho. Alguns vernizes
não são incolores. Eu não gosto muito do verniz que não é incolor, porque ele interfere na tonalidade da sua tela. Alguns artistas querem dar um efeito envelhecido, que ele fique meio amarelado, meio ocre. Então eles têm essa linha de vernizes com cor, levemente amarelado. Esse é transparente. O cheiro é muito leve, não precisa diluir direto do tubinho. E essas reentrâncias aqui é que eu falo que o verniz aplicado com o pincel garante uma uniformidade maior. Pronto, vou deixar isso aqui secando e vou colocar o meu potinho aqui e vamos passar aqui para o meio com o semi-brilho. Vou pedir para lavar o pincel, a equipe da produção. Enquanto isso, vou quebrar o lacre do outro. Então, balancei. E se não usou, como ele não é diluído com água, você pode colocar de volta na garrafinha, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos agora para o semi-brilho. Rende muito. Veja que eu usei pouquíssimo e já preencheu uma área bem grande. Então vamos até aqui de semi-brilho. O verniz também deixa as cores mais vivas, tá? Isso é um fator importante para o artista também levar em consideração no seu trabalho. A tinta acrílica, todo mundo sabe que seca bastante rápido. Terminou de secar, já pode aplicar o verniz, diferente da tinta a óleo, que precisa realmente de pelo menos 1 ano para secar, porque ela seca por oxidação. Então, se você colocar o verniz, é como se você estivesse abafando a respiração dessa tinta e ela termina craquelando e escurecendo. Então, tinta a óleo 100% seca, depois de 1 ano. Tinta acrílica, imediatamente após a secagem, já pode aplicar. Eu fiz com textura, então a textura ela demorou 1 dia e meio para secar 100%. Então eu fiquei esperando para só então poder aplicar o verniz aqui. Queria mostrar para vocês. Esse esbranquiçado aqui, tudo isso vai sumir porque ele é transparente. Vamos agora para o fosco, o mate. Aqui vai ser da Corfix, mas a Acrylex também produz. Existem também os vernizes do tipo spray. Aqueles vernizes são mais temporários, eles terminam sumindo mesmo com o tempo, perde a sua ação. Eu gosto mais dos vernizes que são aplicados com o pincel. Então vamos para o fosco. O que é que vai mudar? É muito gostoso de aplicar. A aderência é muito boa, não fica colando o pincel. Só precisa aplicar um demão, precisa secar e aplicar outra não, uma só suficiente, a não ser que quando seque você observe que ficou alguma falha e você vai lá e dá um retoque, que não vai dar emenda não. Pronto, vou agora aguardar a secagem, cerca de 30 minutinhos, ele vai estar seco e a gente vai poder comparar a diferença do brilhante, semi-brilho e fosco. Faz o reloginho aí.
E vamos ao resultado da aplicação do verniz. Aqui desse lado eu noto realmente a tela mais brilhante, a textura ficou bem mais evidente. Note que desse lado de cá também tem textura, mas ela ficou muito mais discreta com o verniz fosco, diferente com o verniz brilhante, como ele salta mesmo a pincelada, ou mesmo a massa acrílica, que esse aqui foi com massa acrílica, mas se fosse com tinta, iria também fazer esse efeito. Mesmo com o acabamento fosco, a cor ela foi avivada. Olha aqui o amarelo como ficou bem mais vibrante, com certeza. A tinta depois de seca dá uma esmaecida. Eu esperei secar por cerca de 30 minutos. A parte brilhante, se o artista quiser um pouco mais de brilho, então ele aplica uma outra camada. E você deve estar se perguntando, mas Polly, você aplicou 3 tipos de vernizes aí na sua tela, como é que vai ficar? Bom, eu vou escolher um único verniz e vou aplicar por cima dos 3 sem nenhum problema. Todos são miscíveis à água, todos são acrílicas, então não vai ter problema nenhum. E eu vou escolher o semibrilho. Olha aqui o efeito do semibrilho, gostei bastante. Veja como os escuros ficaram bem evidentes e já não ficou tão evidente na parte onde aplicou o fosco. Olha a diferença. Então são esse tipo de resultado que fazem você escolher qual verniz te agrada mais. E proteja sua pintura acrílica. Então, artista, creio que agora ficou muito mais fácil para você escolher qual verniz vai aplicar quando terminar a sua grande obra de arte pintando com a mídia acrílica. Se você gostou, como é que eu vou saber se você não fizer um comentário, não deixar o seu like, não deixar também o sininho ativado para as próximas dicas, compartilhar com os outros artistas? Um beijo e até a próxima aula!